how are you doing? Eu sou a Tia Paula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a jornada do au pair, quais são os pré-requisitos básicos, as agências, os custos associados e muito mais. Para iniciarmos a nossa discussão, vamos falar um pouquinho sobre quais são os pré-requisitos básicos para que você se torne um au pair nos Estados Unidos. Inicialmente, com relação à idade, você precisa ter entre 18 e 26 anos. Lembrando que em alguns estados americanos você só é considerada maior de idade a partir dos 21 anos. Então talvez você não consiga fazer algumas coisas de tipo comprar bebida alcoólica ou até mesmo entrar em alguma boate. Estado civil e filhos. Você tem que ser solteira e não pode ter nenhum histórico de divórcio anterior, muito menos filhos. Com relação a nível de inglês, você precisa ter nível de inglês intermediário, que será testado pelas agências, e caso você tenha nível de inglês básico, você pode sim ser reprovado durante seus processos de entrevista e ter que estudar novamente. Nível de escolaridade. Para ser au pair, o governo americano exige que você tenha no mínimo ensino médio completo, mas lembrando que ter ensino superior pode sim ser um fator diferencial. Inclusive tem uma agência americana que ela cobra que você tenha nível superior em pedagogia, mas isso não é uma exigência do governo. Caso você não se encaixe nesses pré-requisitos, você pode sim ser au pair, não nos Estados Unidos, mas existem milhares de outros destinos que a gente vai explorar posteriormente. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre todo o processo, todas as etapas que vocês devem seguir para que você se torne uma au pair. Nós, da Bfluent Au Pair, recomendamos que vocês comecem pelo inglês, porque para se tornar uma au pair, você precisa ter nível de inglês intermediário, lembrando que as agências vão fazer um teste de nível com vocês, e caso vocês não tenham nível de inglês intermediário, vocês não conseguem embarcar no processo. Isso é uma exigência, tanto do governo americano quanto da agência. Além disso, a nossa equipe da Bfluent Au Pair preparou aulas incríveis para vocês que vocês vão ter acesso acessando a nossa plataforma, aulas de inglês, o inglês voltado para o au pair. Além das aulas remotas, vocês também vão ter acesso a aulas ao vivo que vocês poderão acessar. Vocês podem encontrar mais informações aqui mesmo na nossa plataforma. CNH. CNH não é uma exigência do governo americano, é uma exigência das agências, mas é muito importante que vocês tenham CNH, porque isso torna o perfil de vocês mais atrativo para as famílias, e isso pode ser sim um fator diferencial na hora de uma família escolherem vocês. Por quê? Algumas famílias têm filhos mais velhos, elas vão precisar que vocês levem as crianças para a escola, para o parque, atividades extracurriculares e tudo mais. E isso também é bom para o seu próprio conforto, porque infelizmente alguns estados americanos não têm o transporte público funcionando da maneira como a gente gostaria. Experiência com crianças. Na aula 6, a gente vai falar sobre tudo que vocês precisam saber sobre experiência com crianças. Mas basicamente, para que você se torne uma au pair, você precisa ter minimamente 200 horas comprovadas com crianças. O passaporte é a etapa mais fácil e mais simples, então você pode tirar o seu passaporte depois de já ter feito tudo isso, depois de já ter o seu inglês, quando você estiver perto ali de procurar uma agência, porque o passaporte é a etapa mais simples e rápida, qualquer pessoa pode tirar, não tem nenhum pré-requisito básico, ensino médio completo ou qualquer outra coisa. Então, você não precisa correr para tirar o passaporte. E finalmente, chegou o momento de escolher uma agência. É claro que a nossa equipe da Bfluent Au Pair vai auxiliar vocês durante todo o processo, inclusive a escolher uma agência, porque as agências têm perfis muito diferentes, exigências diferentes e até mesmo preços. É muito importante que vocês pesquisem a agência que melhor se enquadra no perfil de vocês, a agência que tem aquilo que vocês estão procurando, porque elas sim têm benefícios diferentes e tem até uma agência que tem um salário diferenciado para au pair. Sabia disso? Não? Então continue assistindo para você entender mais sobre isso. Depois de escolher uma agência, finalmente chegou o momento de preencher o seu application. Lembrando que o preenchimento do application precisa ser feito de maneira clara, direta e objetiva, mas você precisa colocar todas as suas informações referentes a cuidados com crianças que você já teve, todas as suas experiências anteriores. É importante que você escreva em detalhes todas as experiências anteriores que você já teve. Depois de preencher o seu application, finalmente chegou o momento de marcar a entrevista com a agência. Lembrando que esse momento Depois de preencher o seu application, finalmente chegou o momento de marcar a entrevista com a agência. Eu sei que muitos de vocês ficam extremamente nervosos durante esse período, mas lembrem que o que vocês vão ter na sua entrevista são coisas que vocês já estudaram. Vocês podem usar todos os arquivos presentes aqui na plataforma, que eu tenho certeza que vão auxiliar vocês nesse processo.
Depois de finalmente passar na entrevista com a agência, você tem a entrevista com a sua host family. Você vai ficar online, as famílias vão começar a visitar o seu perfil e você vai conseguir marcar a entrevista com aquela família dos sonhos. A gente também tem arquivos aqui na nossa plataforma que vocês podem estudar, que podem auxiliar vocês durante a entrevista com a host family. Mas lembre que a conversa com a host family é uma conversa bem fluida, assim. É claro que existem algumas perguntas básicas que a sua host family certamente vai te fazer com relação à experiência com crianças. Elas vão te perguntar e pedir para que você fale sobre você, porque é importante alinhar certas coisas, mas a gente tem alguns arquivos aqui que são incríveis, que vão te auxiliar nesse processo. E depois de dar o match com a família, depois de todo esse processo, finalmente chegou o momento de embarque. Depois de dar o match com a sua família dos sonhos, chegou o momento de pré-embarque e aqui as coisas são muito corridas. Mas é claro que nós da Bfluent Au Pair preparamos um cronograma básico do que você deve seguir durante esse processo. Inicialmente, você deve fazer um check-up geral no seu hospital de confiança e o seu médico vai emitir um atestado dizendo que você está apta para embarcar no intercâmbio. Logo após, chegou o momento de pedir a sua PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir. Lembrando que nem todos os estados americanos vão aceitar que vocês dirijam somente com a PID. Em alguns lugares vocês precisam de cara tirar a Driver's License, mas vocês podem conferir esses regulamentos na unidade 2. Além disso, o visto. Depois de ter a PID em mãos, finalmente chegou o momento de tirar o seu visto. Você vai agendar uma entrevista no consulado e o seu consul ele vai fazer uma entrevista com você em português e em inglês. Então é importante treinar também para essa etapa, mas é a parte mais fácil do processo. Então tudo que você vai ter na sua entrevista com o consul são coisas que você já estudou. Ele vai perguntar informações pessoais, experiência com crianças e também vai fazer algumas perguntas sobre a família que você está indo morar. Além disso, tem o Au Pair Training. Algumas agências oferecem uma semana de treinamento para as futuras au pairs. Ali você vai lidar com situações reais do dia a dia, primeiros socorros e afins. Mas nem todas as agências ofertam isso. Então é legal vocês perguntarem, ainda quando vocês estiverem no Brasil, se vocês vão ter essa semana de treinamento. Além disso, tem o Pair Departure Project. O Pair Departure Project é como se fosse um documento, um trabalhinho que a au pair vai produzir. Você vai colocar basicamente informações que você já colocou anteriormente no seu application. Informações pessoais, uma apresentação básica, experiência com crianças e informações sobre a família que você está indo morar. Você vai colocar o estado que eles moram, quantas crianças, informações pessoais básicas sobre características de personalidade, onde eles moram, o que eles gostam de fazer e afins. Lembrando que a sua agência precisa aprovar o seu Pair Departure Project, porque caso contrário, ainda durante o Au Pair Training você vai precisar editar tudo isso. Finalmente chegamos na parte que importa. E aí, quanto fica essa brincadeira? Então, isso vai depender inicialmente do ano, do período do ano, porque os preços associados eles podem variar para mais ou para menos, em especial com a agência. Algumas agências têm valores promocionais, caso vocês tenham uma certa qualificação, caso vocês tenham nível de inglês avançado. Outras oferecem um valor um pouco mais caro, mas você vai ter um salário um pouco maior. Lembrando que a gente tem uma aula falando só sobre os custos associados à agência. Mas basicamente você vai pagar algo entre 500 a $1.000. Convertendo para o real seria algo como 2.500 a 5.000 reais. Mas isso varia muito, então a gente aconselha que vocês confiram no nosso material de apoio. Além disso, as taxas do visto. Algumas famílias pagam o visto da au pair, mas lembrando que isso não é uma obrigação da família, tá? Isso aqui é responsabilidade da au pair e se a família estiver fazendo isso por você, eles estão te prestando um favor, mas não é obrigação, tá bom? O seguro de saúde. O seguro de saúde também é obrigação da au pair. Vocês vão precisar desembolsar algo entre 500 a $1.500. Lembrando que esse valor também pode ser dividido com a família. Vocês podem conversar ali com eles e dizer que vocês gostariam que eles dividissem esse valor com vocês, mas isso também não é uma obrigação da família, tá? Caso eles estejam fazendo isso por você, eles estão te fazendo um favor também. As passagens aéreas. Se vocês quiserem ir para os Estados Unidos, a família tem sim obrigação de pagar as passagens aéreas para vocês. Mas, caso o destino de vocês seja Europa, Canadá ou até mesmo Austrália, vocês precisam pagar a passagem aérea. Sim, triste.
Além disso, existem as taxas para a entrevista com o consulado. Isso também é obrigação da au pair, mas algumas famílias prestam essa gentileza e pagam isso aqui para vocês. Mas não é obrigação da família. Então, basicamente, você precisa fazer uma conta do quanto isso vai sair para você, de acordo com a agência que você vai escolher, lembrando que os preços variam, e as taxas associadas ao visto. As taxas para o visto geralmente são um preço fixo, mas vocês precisam conferir ali de acordo com o ano que vocês forem embarcar.